Desde que me lembro, sempre sonhei em cruzar para os Estados Unidos. Não porque quisesse deixar meu país, mas porque lá não há muito o que fazer. Trabalhei no que pude, mas chegou um momento em que o dinheiro já não era suficiente. Depois de pensar bastante, juntei o que consegui e me animei a tentar. O que vou contar é o que aconteceu nessa travessia. Algo que não desejo que ninguém viva. Havia 2 senhoras, um jovem que não parava de falar por nervosismo e 3 homens que pareciam quase arrependidos. O coiote nos explicou o plano. Iríamos seguir os trilhos do trem porque, segundo ele, era o caminho mais rápido e seguro até o próximo ponto. Ele disse que o trem passava apenas uma vez por dia e que, se fôssemos cuidadosos, não haveria problema. Mas também nos alertou sobre algo que naquele momento eu não entendi bem. Ele disse que se chegássemos a um túnel, devíamos passar rápido e nunca parar, não importa o que ouvíssemos ou sentíssemos. A primeira parte da travessia foi difícil, mas nada fora do comum. Caminhamos por várias horas com o frio batendo em nossos rostos, tomando cuidado para não tropeçar, pois os trilhos estavam cheios de pedras soltas. A noite estava escura, mas a luz da lua era suficiente para que não precisássemos de lanternas. Tudo ia bem, até que chegamos ao primeiro túnel. De longe parecia um buraco enorme na montanha, completamente negro. O coiote nos disse para apressarmos o passo porque aquele túnel era longo, e quanto mais rápido o cruzássemos, melhor seria. Entramos em fila com o coiote à frente e eu quase no final. Mal demos alguns passos para dentro e o ar mudou. Era frio e o eco de nossos passos ressoava nas paredes, fazendo tudo parecer ainda mais bizarro do que já era. Não tínhamos caminhado nem 5 minutos quando ouvi algo. A princípio pensei que fossem nossos próprios passos reverberando no túnel, mas não era. O som tinha outro ritmo, mais rápido, como se alguém estivesse correndo atrás de nós e se aproximando rapidamente. Olhei para trás, mas não vi nada. Fiquei em silêncio porque não queria assustar os outros, mas vi que a senhora atrás de mim também olhou para trás. Nossos olhos se encontraram e eu soube que ela também tinha ouvido. O coiote gritou para continuarmos andando e não perdermos tempo. Disse que túneis sempre faziam barulhos estranhos, mas que não devíamos parar por nada. Tentei obedecer, mas o som daqueles passos não desapareciam. Era como se alguém ou algo estivesse acompanhando nosso ritmo, mas sempre um pouco atrás. No meio do túnel, as coisas pioraram. Um dos homens que estava na frente gritou que alguém o tinha tocado. Todos paramos de repente, e o coiote ficou louco de raiva. Ele disse gritando que não podíamos parar ali e que devíamos continuar andando sem olhar para trás. Mas a tensão já tinha tomado conta. A senhora atrás de mim começou a rezar e um dos homens mais jovens acendeu uma lanterna para iluminar atrás de nós. Não se via nada, apenas o túnel vazio. Continuamos andando, mas agora todos aceleraram o passo. Os passos atrás de nós também pareciam mais rápidos, como se não quisessem que fôssemos embora. De vez em quando, eu via sombras se movendo pelas paredes, como se alguém estivesse correndo ao nosso lado, mas nunca conseguia enxergar direito. Sentia que o túnel estava ficando mais longo, como se nunca fôssemos sair, mas de repente, finalmente, vimos a saída. Um pequeno círculo de luz no final do túnel. O coiote gritou para corrermos e foi o que fizemos. Saímos todos correndo sem olhar para trás. Quando chegamos ao outro lado, paramos para recuperar o fôlego. Pensamos que o pior tinha passado, mas foi aí que percebemos que alguém estava faltando. O jovem que tinha acendido a lanterna não estava conosco. Ninguém o viu ficar para trás, mas também não o vimos sair. O coiote disse que precisávamos continuar, que não era problema dele, mas algumas pessoas do grupo insistiram em esperar. Ficamos ali alguns minutos, em silêncio, olhando para a saída do túnel. De repente o vimos. Ele estava parado na entrada, imóvel.
A princípio pensei que ele estava bem, mas algo não parecia certo. Sua postura era rígida, e embora seu corpo estivesse ali, sua expressão era vazia. Seus olhos estavam abertos, mas ele não dizia nada. O coiote tentou falar com ele, mas não houve resposta. Quando ele deu um passo à frente, todos nós recuamos. Algo estava errado. Foi então que o coiote gritou para irmos embora. Disse que não podíamos fazer mais nada por ele. Continuamos andando, e embora ninguém quisesse admitir, todos sabíamos que o que tínhamos visto não era normal. Naquela noite, quando finalmente chegamos a um lugar seguro para descansar, alguém perguntou ao coiote o que acontecia naqueles túneis. Ele ficou em silêncio por um momento, tentou trocar de assunto, mas acabou dizendo que aquelas vias eram conhecidas pelos desaparecimentos. Segundo ele, muitos migrantes tinham morrido naqueles túneis, seja por causa do trem, acidentes ou simplesmente porque nunca conseguiram sair. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas toda vez que penso naqueles passos ou no homem parado na entrada do túnel, minha pele se arrepia. Talvez tenha sido o medo, o cansaço. Ou talvez existam coisas neste mundo que simplesmente não podemos explicar. A única coisa que sei é que nunca quero voltar a cruzar por aqueles trilhos. Exatamente 6 meses antes da pandemia começar, eu tinha o hábito de ir a bazares. Esse bazar era em um prédio pequeno, de 2 andares, com muitos quartos, numa área chamada Colônia de Doutores. Entre todas as coisas que vi naquele dia, comprei várias roupas, maquiagem, alguns itens ainda com etiqueta e, se não me engano, algumas blusas de segunda mão, mas bem conservadas. No fundo daquele bazar, uma moça tinha uma mesa cheia de coisas interessantes e bem variadas. O que mais me chamou a atenção foi um cartaz que dizia que se você gastasse mais de R$20, ganhava uma bolsinha surpresa com algo aleatório. Nessa manhã comprei um batom novo e algumas pulseiras, passando dos R$20. A moça pegou uma bolsinha transparente de tecido e me disse que era um brinde. Ela me contou que sua família tinha desocupado a casa da avó dela meses antes, pois a senhora havia falecido, mencionando que não queria que as coisas da avó fossem jogadas fora, então estava tentando dar um segundo uso aos itens mais bonitos. Dentro da bolsinha estava um espelho de mão lindíssimo, visivelmente antigo, mas muito bem cuidado, sem manchas ou arranhões. Quando o abri, até tinha aquele cheiro característico de casas com móveis antigos e livros velhos. Agradeci muito, e ela me pediu para cuidar bem dele. 4 dias depois de ir ao bazar, enquanto eu morava com minha mãe, lembro-me de ter contado a ela sobre as compras e mostrado algumas coisas. Dei alguns itens para ela, mas nem mencionei muito o espelho. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, encontrei minha mãe se arrumando para sair, parada na porta de casa. Ela tinha uma expressão de susto, como se estivesse prestes a sair, mas ainda não havia terminado de se pentear. Perguntei o que tinha acontecido, e ela tentou minimizar, dizendo que tinha esquecido alguma coisa sem importância. Insisti porque conhecia bem minha mãe e sabia que algo estava errado. No fim, ela admitiu. Nada, filha. Só me assustei porque, pelo espelhinho que você me emprestou, vi uma velhinha espiando pela janela da cozinha de cima. Mas deve ter sido confusão minha. Alguém deve ter passado e me enganei. A janela que minha mãe mencionou era bem alta, impossível de alcançar sem uma escada. Além disso, ela não dava para a rua, mas para o nosso quintal. A explicação dela não fazia muito sentido, mas não insisti. Ainda assim, aquilo me deixou inquieta. Continuei meu dia normalmente, e mais tarde fui trabalhar, levando minhas coisas, onde troquei meu antigo espelho pelo que ganhei no bazar. No trabalho, enquanto eu estava no escritório com uma colega,
Ela me pediu, como sempre, o espelho para retocar a maquiagem. Emprestei e, depois de alguns minutos, notei que ela parecia desconfortável, olhando para os lados como se estivesse perdida. Perguntei o que aconteceu e ela respondeu que tinha visto pelo reflexo uma velhinha de cabelos brancos e encaracolados andando pelo corredor atrás de nós. Isso era estranho, porque aquela área não tinha acesso público e os cubículos no final do corredor estavam desocupados havia meses, servindo apenas para guardar caixas. Minha colega ficou tão assustada que pediu para irmos até a cafeteria, pois estava tensa e não parava de olhar em volta. Ela disse que a mulher estava muito próxima, mas que não ouviu passos. Fiquei ainda mais perturbada quando me lembrei do que minha mãe tinha visto. Contei à minha colega e ela ficou ainda mais nervosa, sugerindo que algo estava errado com o espelho. Quando voltei para casa, contei à minha mãe o que tinha acontecido no trabalho e, para minha surpresa, ela admitiu que já tinha visto a mesma mulher antes, espiando pela janela da sala. Ela descreveu a senhora exatamente como minha colega do trabalho, baixa, de cabelos brancos e encaracolados. Na segunda vez que minha mãe a viu, ela estava ainda mais assustada, porque a mulher parecia muito zangada. Foi aí que lembrei da história da moça do bazar, sobre o espelho pertencer à avó dela. Minha mãe sugeriu que eu o jogasse fora, mas no começo hesitei, pois achei desrespeitoso, já que a intenção da moça era dar um novo destino aos pertences da avó. Mas no fundo achei que talvez a dona original do espelho não quisesse que ele ficasse com alguém de fora da família. No fim, decidi descartá-lo, sem querer ver mais nada ou testar se algo estranho aconteceria novamente. Não conto minha história para que as pessoas deixem de comprar coisas no bazar, mas é algo muito sinistro que me aconteceu e fico feliz de compartilhar. Meu nome é Josué e sou de um pequeno povoado no Mato Grosso. Minha vida sempre foi simples, trabalhando no campo, mas com o tempo as coisas ficaram realmente difíceis. Mal conseguíamos o suficiente para comer e, depois de um tempo, decidi que não podia continuar assim. Minha esposa e meus filhos mereciam algo melhor, então tomei a decisão de ir para os Estados Unidos. Não foi fácil, mas consegui juntar algum dinheiro e entrei em contato com um coiote que me recomendaram. Não era a primeira vez que alguém do meu povoado se aventurava cruzando pelo México, porém eu nunca tinha nem ao menos saído da minha terra. Achei que o pior que poderia me acontecer seria me cansar ou me assustar com os corpos, mas estava completamente enganado. Éramos um grupo de talvez 7 pessoas, pelo que me lembro. Havia 2 mulheres mais velhas, um homem jovem e um senhor que mal conseguia andar direito, mas que parecia determinado. Todos estávamos nervosos, mas ninguém falava muito. O coiote nos deu as instruções. Caminharíamos à noite e descansaríamos de dia, sempre em silêncio, sempre juntos. Para mim fazia sentido, já que eu não queria correr o risco de sermos descobertos. O primeiro dia foi tranquilo. Caminhamos por estradas de pura pedra e depois por um trecho de terra que parecia interminável. A noite caiu rápido e o frio foi o que mais me surpreendeu. Sempre pensei que o deserto fosse quente, mas quando escurece, parece que o calor desaparece de repente. Caminhávamos em fila, um atrás do outro, com o coiote na frente marcando o ritmo. Tudo estava normal até que ouvi o primeiro ruído. Eram passos. No início pensei que fosse alguém do grupo que tinha pisado errado ou uma pedra que caiu, mas não era isso. O som era constante, como se alguém mais estivesse andando atrás de nós. Olhei para trás, mas não vi nada. Achei que talvez o cansaço estivesse me fazendo ouvir coisas, então continuei andando. Pouco depois, as 2 mulheres que estavam mais atrás começaram a sussurrar algo, como se estivessem reclamando.
O coiote parou e pediu silêncio. Quando uma delas tentou explicar o que estava acontecendo, ele apenas balançou a cabeça e nos apressou, mas percebi que algo em sua expressão mudou naquele momento. Não sei explicar como, mas ele parecia mais preocupado do que irritado. Continuamos andando e os passos não pararam. Sabíamos que não eram os nossos, eram outros, sempre atrás de nós, como se alguém estivesse acompanhando o ritmo do grupo. Um dos homens, um jovem que parecia muito confiante no início, acendeu sua lanterna para iluminar atrás. Não havia nada, apenas areia e pedras. Isso me deixou ainda mais nervoso porque eu também ouvia os passos. O coiote nos fez andar mais rápido, dizendo para não pararmos e para não olharmos para trás. Tentei me concentrar em seguir em frente, mas era impossível ignorar aqueles sons. O pior foi quando paramos para beber água. Estávamos em absoluto silêncio e foi aí que os passos se tornaram claros, como se alguém estivesse se aproximando. Passos lentos, quase arrastados, mas que vinham diretamente em nossa direção. O senhor mais velho, que mal conseguia andar, levantou-se de repente e disse que tinha visto algo. Todos olhamos para onde ele apontava, mas não havia nada. O coiote mais uma vez nos disse para não perdermos tempo e continuarmos. Ele nos assegurou que era o vento movendo a areia ou ecos de nossos próprios passos, mas ninguém acreditou nele. Eu vi seu rosto. Ele também sabia que aquilo não era normal. Enquanto caminhávamos, um dos homens que estava mais atrás nos chamou e mostrou algo na areia. Eram pegadas descalças, perfeitamente marcadas. Não eram nossas. Estavam muito próximas das nossas, como se alguém tivesse caminhado bem atrás, mas não havia ninguém. Não sei se era o medo ou o desespero, mas o grupo começou a andar mais rápido. Ninguém dizia nada e o ambiente estava muito pesado, como se todos soubessem que algo estava errado. Os passos continuavam, constantes e cada vez mais próximos. Houve um momento em que pensei que podia sentir a respiração de alguém atrás de mim. O jovem acendeu sua lanterna novamente e gritou. Disse que tinha visto uma sombra que se movia entre as pedras. Ninguém mais viu, mas também não o chamamos de louco. O coiote nos apressou, dizendo que faltava pouco para chegarmos ao limite do deserto, onde estaríamos seguros. Mas enquanto avançávamos, os passos começaram a soar mais altos, como se agora fossem muitas pessoas atrás de nós. De jeito nenhum paramos, e ninguém queria olhar para trás. Quando finalmente chegamos ao limite do deserto, tudo parou de repente. Os passos, o barulho, tudo. Ficamos parados por um momento, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que um dos homens apontou algo no final do caminho, e lá no fundo vimos várias sombras paradas à distância. Elas não se mexiam, apenas estavam ali, como se estivessem nos observando. Fomos obrigados a ignorar e seguir em frente, sem dizer nada, até que deixamos o deserto para trás. Não sei se o que ouvimos era real, se estávamos delirando, mas ainda tenho pesadelos com aqueles passos. Sempre que penso no deserto, lembro-me daquela noite. Às vezes prefiro acreditar que foi cansaço ou nossa imaginação, mas no fundo, sei que há coisas que não têm explicação. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Trabalhar em um hotel não é o trabalho mais glamouroso do mundo. Na verdade, está bem longe disso. Mas quando precisei de emprego e apareceu uma vaga no hotel local, aceitei imediatamente. Eu tinha 18 anos e tinha acabado de terminar o ensino médio. Decidi não fazer faculdade porque estava fazendo o oposto de tudo o que meus pais queriam que eu fizesse na vida.
Houve vários pequenos incidentes que aconteceram nos primeiros meses que achei desconfortáveis e nojentos. Homens dando em cima de mim e perguntando quanto custaria para eu passar a noite com eles era normal de se ouvir. Eu trabalhava na recepção, mas tínhamos poucos funcionários constantemente, então fiz tarefas domésticas por cerca de um mês ou mais. Deixe-me dizer, foi realmente horrível as coisas que vi. Finalmente tive que dizer ao meu gerente que iria pedir demissão se tivesse que limpar mais um quarto nojento. Ele me garantiu que não seria mais necessário e que meu trabalho seria fácil a partir de então. Eram cerca de 2 da manhã durante uma intensa nevasca. Ninguém havia feito check-in por horas a fio e imaginei que o resto da noite seria igualmente calmo, talvez até silencioso, mas ouvi a porta se abrir e a campainha pendurada nela tocou alto. Vi 2 caras vestindo casacos grandes e pesados. Eles pisaram com suas botas cheias de neve e molharam toda a recepção. Eles estavam rindo de alguma coisa, mas pararam imediatamente quando me viram sentada. Seus sorrisos até desapareceram de seus rostos e eles olharam de forma estranha um para o outro. Eles caminharam lentamente até a mesa enquanto eu exibia meu sorriso falso de atendimento ao cliente e tentava o meu melhor para parecer amigável e prestativa. Eu estava cansada e um pouco preocupada. Eles não tinham reserva, então reservei para eles um quarto standard com 2 camas queen size. Achei que tudo parecia bastante normal com eles até que eles foram embora. Eu os ouvi começarem a falar sobre mim, mas imaginei que isso era apenas algo com o qual eu teria que começar a me acostumar. Então ignorei e continuei com minha noite normalmente. Eu estava lendo um livro para passar o tempo quando ouvi alguém entrar novamente. Era um dos homens que mencionei antes. Ele caminhou até a recepção e se inclinou sobre ela, chegando muito mais perto do que eu estava confortável em estar. Ele exalava um cheiro forte de cerveja e cigarro. Perguntei-lhe se havia alguma coisa em que eu pudesse ajudá-lo. Eu esperava que fosse algo simples e que ele voltasse para seu quarto o mais rápido possível, mas a vida não funciona assim. Ele me disse que o ralo do chuveiro não estava funcionando e que precisava de alguém para consertá-lo imediatamente. Tentei ligar para a manutenção, mas é claro que eles não atenderiam. Eu educadamente disse ao homem que o mais rápido que alguém conseguiria consertar seria na manhã seguinte. Ele começou a ficar muito bravo, dizendo coisas como se fosse reclamar com o meu gerente e deixar críticas negativas ao hotel. No momento em que ele realmente começou a gritar, decidi que talvez valesse mais a pena apenas dar uma olhada do que lidar com ele acordando todo mundo no hotel. Isso significaria ainda mais reclamações e possivelmente eu seria demitida. É verdade que não foi uma ideia muito inteligente entrar em um quarto sozinha com 2 homens, mas eu não estava pensando direito. Eu estava exausta e só queria que seu discurso terminasse. Foi uma decisão da qual acabaria me arrependendo pelo resto da vida. Ele me levou até seu quarto e pedi que ele e seu amigo esperassem do lado de fora enquanto eu verificava o ralo do chuveiro. Eles obedeceram e tudo parecia normal. No começo, eu estava debruçada sobre a banheira e abri a torneira. A água corria perfeitamente bem. Gritei que estava funcionando normalmente, e assim que comecei a me levantar, ouvi a porta bater atrás de mim. Eu me virei rapidamente e gritei, quando me deparei com o maior dos 2 homens parado no banheiro comigo. Ele me agarrou pelos ombros e me jogou contra a parede. Fique quieta ou tornarei isso muito pior do que deveria ser. Ele quase começou a rir quando disse isso. Comecei a gritar o mais alto que pude, esperando que um dos outros hóspedes me ouvisse. Ele soltou uma das mãos para cobrir minha boca e com um dos braços livres, fiz algo que tenho certeza que ele não esperava que eu fizesse. Naquele momento, tirei minha arma escondida, a segurei não muito longe do lado dele e puxei o gatilho. Meus ouvidos começaram a zumbir loucamente. Ele me soltou e caiu no chão. Minha adrenalina estava bombando
e eu mal notei a porta aberta e o outro homem entrando. Apontei a arma diretamente para ele e disse-lhe para ir embora ou eu o mataria ali mesmo. Ele sabia que eu estava falando sério quando viu seu amigo sangrando no chão na minha frente. Ele não disse nada antes de sair correndo daquele quarto de hotel. Eu não tinha ideia se o cara estava vivo ou morto. Eu só tinha que sair daquele quarto. Pisei em sua poça de sangue ao passar por ele e saí para o corredor deixando pegadas de atrás de mim. Vários hóspedes estavam parados no corredor querendo saber o que tinha acontecido. Uma mulher no quarto ao lado deve ter visto a expressão no meu rosto, porque ela imediatamente veio até mim para se certificar de que eu estava bem. A polícia chegou pouco depois e a sala foi isolada. O homem foi levado ao hospital e, surpreendentemente, não estava morto e também não acabou morrendo. Uma investigação foi feita contra mim, mas a câmera de segurança mostrou provas. Fui atraída para o quarto pelos homens. Eles entraram depois que pedi que permanecessem no corredor, e o áudio estava muito claro. Nunca fui acusada de nada relacionado ao tiro, e o outro homem foi encontrado a apenas alguns quilômetros de distância. Seu caminhão ficou preso em um banco de neve. Ambos foram condenados a 3 anos de prisão, embora merecessem apodrecer na cadeia. Devido a esse acontecimento, acabei deixando o emprego pouco tempo depois. Não suportava mais estar naquele lugar. Se há uma coisa que posso aconselhar qualquer pessoa a fazer neste mundo assustador em que vivemos, é aprender a proteger-se. Isso pode salvar sua vida um dia. Sou muito grata ao meu pai ter me ensinado a atirar desde pequena, e isso salvou minha vida. Meu nome é Hilda e tenho atualmente 50 anos. Minha história começa há alguns anos, quando eu tinha 20. Sempre morei no mesmo lugar e não há muitos habitantes por aqui. Mas como em todo lugar tem escolas, e foi lá onde trabalhei como zeladora durante algum tempo. Um dos meus amigos trabalhava vendendo lanches e me disse que procuravam alguém para limpar os banheiros e as salas de aula. Não me pareceu uma má ideia, pois na maioria das vezes eu fazia a limpeza quando as crianças saíam das aulas, então ficava muito sozinha. Eu tinha as chaves de todas as salas de aula e quartos da propriedade. No total eram 12 salas de aula que eram usadas, da primeira à 6ª série. O trabalho não era muito complicado. Eu já tinha trabalhado com faxina antes, então estava acostumada. Lembro-me muito bem que havia alguns rumores sobre aquele lugar. Você sabe, os mesmos de sempre. Ouviam-se ruídos estranhos e às vezes viam sombras andando pelo lugar. Naquela época, eu namorava um garoto da cidade. Vamos chamá-lo de Luiz. Às vezes ele me acompanhava enquanto eu limpava e ficava comigo a tarde toda. Lembro-me que ele me perguntava se eu não tinha medo de ficar sozinha e eu respondia que não. Por algum motivo, Luiz me disse que havia algumas salas de aula que pareciam desconfortáveis, que havia uma aura pesada que ele não gostava. A princípio pensei que fosse tudo coisa da cabeça dele, pois não sentia nada. Em certa ocasião, enquanto limpava uma das salas de aula, Luiz saiu para dar uma volta enquanto eu catava o lixo. Ele voltou alguns minutos depois dizendo que a porta de uma das salas havia batido. Entre risadas, eu disse para ele não ter tanto medo, que estava ventando. Ele discutiu comigo, dizendo que a porta estava fechada. Era como se alguém estivesse batendo muito forte nela do outro lado. Ele ficou ao meu lado o resto da tarde e eu fiquei zombando dele por vários dias por causa disso. Luiz nem sempre estava comigo. Na verdade, ele passava a maior parte do tempo trabalhando. Então, uma tarde, eu estava varrendo sozinha uma das salas do 2º ano. Estava cansada, mas estava quase terminando. Alguns alunos deixavam o material escolar em um móvel no canto da sala. Lembro que naquele dia eu estava do outro lado quando, de repente, ouvi um dos livros cair no chão.
Disse a mim mesma que iria pegá-lo antes de sair, e alguns segundos depois, ouço outro livro cair. Um tanto resignada, fui até a estante e os coloquei de volta em seus respectivos lugares. Na minha mente, repeti para mim mesma que provavelmente eles estavam mal colocados, e nada mais aconteceu. Mas com o tempo comecei a notar a estranha sensação que meu namorado estava comentando, e mais do que qualquer coisa em uma sala em particular. Ela ficava quase no fundo do terreno e a sala parecia ser a mais antiga de todas. Presumi que fosse uma das primeiras que haviam sido construídas. Naquele lugar, em outra ocasião, ouvi claramente meu nome sendo chamado. Eu estava terminando de limpar quando ouvi alguém gritar comigo do lado de fora da sala. A primeira coisa que pensei foi que era algum professor. Em certas ocasiões, eles voltavam para procurar algo que tinham esquecido. Mas eu saí e não tinha ninguém. Eu até chamei, mas não houve resposta. Eu estava sozinha. Não vou negar que naquele dia fiquei nervosa o resto do meu turno, mas isso com certeza é algo que já aconteceu com todos. Quando você escuta claramente que alguém está te chamando, mas não há ninguém, e em seguida sente uma sensação de vazio. Até aquele momento não tinha ido mais longe. Sempre conseguia encontrar uma razão lógica para o que estava acontecendo. Isso até o que aconteceu no banheiro dos estudantes. Naquele dia, cheguei um pouco atrasada, pois como meu sobrinho estava um pouco doente, acompanhei meu irmão ao posto de saúde. No final, cheguei ao trabalho cerca de 2 horas depois. Felizmente, o diretor me disse que não havia problema, mas ainda assim, eu tinha muito o que fazer. Tentei me apressar, tentei fazer tudo rápido, tentei deixar bem limpo com a pouca luz do dia que me restava. Eu estava destruída, mas quase terminando. Naquele momento me lembrei que precisava lavar os banheiros. Disse a mim mesma que podia deixar para amanhã, mas francamente sou daquelas pessoas que não conseguem deixar as coisas pela metade. Não eram banheiros muito grandes, na verdade, um para meninos e outro para meninas. Dentro de cada um havia 4 cabines, pias e um espelho. Comecei pelo banheiro masculino e quando saí já estava escuro. Não vou negar que comecei a ficar um pouco nervosa depois do que já havia acontecido. O lugar parecia muito solitário e todas as salas de aula estavam no breu. Bom, eu sempre carregava comigo uma corrente com uma pequena cruz no pescoço. Foi um presente da minha avó. Ela me deu no meu aniversário de 15 anos. De certa forma, tê-la comigo me dava mais tranquilidade. Eu estava no último banheiro, o das meninas, terminando de esfregar com a vassoura quando ouvi a voz de uma criança. A princípio pensei que tinha imaginado, porque podia ser ouvida muito longe. Mesmo sabendo que os banheiros ficavam longe da entrada principal, eu achava que era uma forma de tentar justificar o que ouvi. Continuei com o meu trabalho e de repente ouvi a voz novamente. Dessa vez me pegou de surpresa e pulei de susto. Parecia muito próxima, parecia que vinha da entrada do banheiro. Senti aquele bendito arrepio que percorre todo o corpo. Olhei da última cabine em direção à porta, mas não havia nada. A voz era de uma criança. Eu tinha certeza, porque era muito clara. Era muito parecida com os pequenos da primeira série. Passei por todas as cabines, uma por uma, devagar e com medo, mas não encontrei nada. Fiz o mesmo no banheiro ao lado, o banheiro dos meninos. Abri todas as portas, uma por uma, devagar e com medo, mas nada, não havia nada. Meu corpo entrou em estado de alerta e fiquei atenta a tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Voltei para o banheiro que estava limpando e me apressei para terminar o pouco que faltava. Na minha cabeça repeti várias vezes o que minha avó me disse, que muitas vezes as energias ficam presas. Tentei cantar bem alto. Era uma forma de tentar não pensar no que tinha acontecido. Era um lugar antigo. Havia também um som estranho ou 2. Mesmo que eu pudesse dar-lhes uma explicação coerente, estava me deixando muito nervosa. Ficar sozinha à noite nos banheiros de uma escola primária
não era nada agradável. Coloquei todo o lixo num saco preto e resolvi sair para o pátio principal. Tinha a regra de trancar todas as portas, então fiz isso com as 2 entradas dos banheiros. Finalmente havia terminado, embora já fosse tarde demais. A única coisa que me faltava era ir até o escritório e tirar o lixo, então eu poderia sair e ir para casa. Eu estava indo lá quando de repente ouvi uma batida. Era como se uma porta estivesse sendo esmurrada com muita força. Pulei de susto, pois o som era muito alto. Pareceu-me estranho. Eu já havia fechado todas elas. Mesmo assim, comecei a verificá-las novamente. Disse a mim mesmo que não demoraria muito. Eu estava prestes a terminar quando a batida apareceu mais uma vez. Não vinha das salas de aula. Andei um pouco mais e percebi que era de uma das portas do banheiro dos alunos. Não estou mentindo para você quando digo que senti algo horrível no peito. Tinha acabado de fechar aquela porta. Eu estava lá há 5 minutos. Eu poderia apostar qualquer coisa que não havia ninguém lá dentro. Fiquei a alguns metros de distância e senti como se todos os cabelos da parte de trás do meu pescoço se arrepiassem. Era como se estivessem dando um soco na porta. As batidas eram muito fortes e eu não sabia o que fazer. Minhas mãos começaram a tremer e as chaves escorregaram dos meus dedos. De jeito nenhum eu ia abrir aquela porta. Eu não tinha ideia do que havia ali. Fiquei ali parada por mais alguns segundos. Não sei como explicar, mas simplesmente não conseguia me mover. Era como se minhas pernas simplesmente não respondessem. Os golpes continuaram e ficaram mais fortes. Meu coração batia incontrolavelmente e meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Assim que pude, lentamente me agachei e peguei as chaves. Foi nesse momento que ouvi uma voz. Era a mesma voz que chamou meu nome. Eu não entendi nada do que ela dizia, mas claramente era uma criança. O que não entendi foi como ela vinha de dentro do banheiro. Em outras circunstâncias, eu teria pensado que era um garotinho que ficou lá dentro, mas algo em mim me disse que não. Eu disse a mim mesma que era impossível que fosse uma criança, e meus sentidos me disseram para não abrir por nada nesse mundo. Quando senti minhas pernas responderem, me virei e comecei a correr, apavorada, pois atrás de mim os barulhos continuavam. Eu estava atravessando o campo onde as crianças praticavam educação física. A única coisa que iluminava o lugar era uma simples lâmpada. Segurei a cruz que estava em meu pescoço entre os dedos e comecei a rezar a oração do anjo da guarda, repetindo para mim mesma em voz alta. Olhei para o chão. Não queria olhar para os lados ou para trás. A cada passo que dava, o peso nas minhas costas tornava-se mais insuportável. Quando finalmente consegui chegar à entrada da escola primária, senti como se pudesse respirar novamente. Peguei as chaves e minhas mãos tremiam. Eu estava quase desmaiando de medo. Não conseguia nem colocá-las na fechadura. Respirei fundo e disse a mim mesma que deveria me acalmar. O melhor que pude, consegui fechar o portão. O caminho de volta para casa foram os minutos mais longos da minha vida. Eu não sabia como explicar a mim mesma o que vi. Quando entrei na cozinha de minha casa, minha mãe estava preparando o jantar. Ela olhou para mim e, em tom sério, perguntou se estava tudo bem. Ela se aproximou preocupada porque eu não estava respondendo. Eu estava pálida e nem sabia o que dizer. Percebi que não estava carregando a mochila onde guardava minhas coisas. Eu a havia deixado na escola. Não sei se minha mãe acreditou em mim naquela noite, mas tentei contar a ela o que havia acontecido comigo. Os barulhos, a voz da criança e as batidas horríveis na porta. Minha voz falhou de repente, porque o terror ainda não havia desaparecido. Pedi para minha mãe me acompanhar para dormir. Sei que aos 20 anos eu poderia ser um pouco infantil, mas não me importei. Na minha mente,
Eu não conseguia parar de ouvir a voz da criança do outro lado da porta. Eu não sabia o que estava dizendo, mas realmente parecia uma criança. O que eu não entendia era o jeito que ele batia. A sensação que eu tive no meu peito, e como a atmosfera se tornou pesada, me disse que isso não poderia ser uma coisa boa. No próximo dia apareci, peguei minhas coisas e disse ao diretor que não queria mais continuar trabalhando lá. O homem me olhou sem entender, mas eu expliquei para ele o que eu tinha vivido. Tenho certeza que ele não acreditou em mim, mas francamente eu não me importei. Ele gentilmente me pediu para cobrir mais alguns dias, enquanto ele encontrava alguém para cuidar da posição. E o que posso te dizer? Não pude dizer não. De certa forma me senti comprometida, mas felizmente Luiz me acompanhou o resto das tardes. Ele acreditou em mim desde o início e me disse que podia sentir. Ele sabia que havia algo que não estava certo naquele lugar. Ele nunca me abandonou, e felizmente para nós nada mais aconteceu. Essa foi a experiência mais doentia que presenciei. Foi algo que mexeu muito comigo. Meu nome é Emílio e sou de um pequeno vilarejo no México, daqueles onde nada acontece e a vida passa devagar. Não vou mentir, não sou alguém que gosta de contar histórias nem acredito em coisas estranhas, mas o que me aconteceu há alguns anos, cruzando a fronteira, me marcou para sempre. Eu sou um cara comum, com problemas como todo mundo, mas a falta de trabalho me obrigou a tomar decisões que nunca imaginei precisar tomar. O que vou contar não sei se foi por medo, cansaço ou algo mais, mas até hoje isso me dá calafrios. Tudo começou quando decidi cruzar a fronteira. Não fiz isso porque queria, mas porque não tinha outra escolha. Em meu vilarejo não havia trabalho, e depois de meses sem conseguir sustentar minha família, tomei coragem. Um amigo me indicou um coiote. Disse que ele era confiável, que conhecia rotas seguras e não cobrava muito. Juntei o dinheiro e me lancei nessa jornada. Éramos um grupo pequeno com cerca de 8 pessoas, incluindo o coiote. Havia um casal com um filho, um jovem que mal falava e 2 senhores mais velhos, tão nervosos quanto eu. No começo tudo correu bem. Caminhamos por horas entre trilhas escondidas, quase sem falar, sempre seguindo o coiote, que nos dizia quando nos abaixarmos ou ficarmos imóveis. Às vezes víamos as luzes das patrulhas à distância, mas nunca se aproximavam. As coisas começaram a ficar estranhas quando chegamos ao rio. Era noite, e embora houvesse lua, a água mal refletia a luz. O coiote nos mandou atravessar rápido e não perder tempo. Segundo ele, a água mal chegaria aos joelhos, então não seria um problema. O rio não era muito largo, mas o som da água era forte, como se fluísse mais rápido do que deveria. No início, não dei importância, pois estava concentrado em não escorregar nas pedras molhadas. Foi então que um dos senhores, o mais velho, parou de repente. Ele disse que estava ouvindo algo, um som estranho. Ficamos em silêncio, tentando escutar, e foi quando ouvimos um som, como se alguém estivesse chorando. No entanto, não parecia vir de perto. Era como se viesse da própria água. Alguns disseram que era o vento, mas eu sabia que não. Nunca tinha ouvido algo assim. O coiote começou a nos xingar, dizendo para não perdermos tempo com besteiras. Mas o senhor estava visivelmente assustado. Disse que sentia como se algo estivesse observando-o na água. Ninguém deu atenção. E seguimos em frente, mas eu não conseguia parar de ouvir aquele som. A cada passo o choro ficava mais claro, como se alguém estivesse chorando a poucos metros de nós. Tudo parecia estar indo mais ou menos bem, até que um dos jovens gritou, dizendo que algo havia agarrado seu pé. Paramos e apontamos as lanternas para a água, mas não vimos nada.
O coiote já estava muito irritado e mandou o jovem parar de fazer drama, mas ele jurava que algo o puxou. Tentei não pensar nisso e continuei andando quando percebi que o rio estava ficando mais fundo. A água, que deveria chegar só aos joelhos, agora me molhava até quase as coxas. O coiote também parecia confuso, embora não admitisse. Ele nos apressou ainda mais, e o casal com a criança começou a rezar baixinho. Quando finalmente chegamos à outra margem, o coiote nos mandou sair rápido dali. Foi então que alguém percebeu que faltavam 2 pessoas. Ninguém havia notado antes, pois estávamos concentrados em sair do rio, mas agora eles não estavam ali. Um era o senhor e o outro, o jovem que havia dito que algo o puxou. O coiote ficou nervoso e disse que era muito perigoso voltar para procurá-los. Enquanto discutíamos o que fazer, ouvimos novamente aquele som. Desta vez era mais alto e claro, e parecia vir do meio do rio. Ao olhar, vimos 2 figuras paradas na água, imóveis, nos observando. O menino começou a chorar e a mãe o abraçou, rezando ainda mais alto. O coiote nos disse para continuar andando e não olhar para trás, mas eu não conseguia desviar o olhar, pois as figuras permaneciam ali. Estavam longe demais para ver seus rostos, mas eu jurava que eram as 2 pessoas que faltavam. Caminhamos a noite toda até o amanhecer e chegamos a um pequeno abrigo, onde nos deixaram descansar por algumas horas antes de continuar. Lá, o coiote nos contou algo que não havia mencionado antes. Ele disse que aquele rio tinha uma fama ruim entre os migrantes. Muitos desapareceram ali sem deixar rastro, e os poucos que voltaram falaram sobre os mesmos sons. Segundo ele, as almas dos migrantes que morreram afogados ou não conseguiram cruzar ficam presas lá, buscando companhia. Não sei se o que vimos foi real ou se o medo nos pregou uma peça. Só sei que 2 pessoas desapareceram naquela noite e nunca mais soubemos delas. Até hoje, toda vez que penso naquele rio, tento procurar respostas, mas sem sucesso. Não consigo evitar a sensação de que algo ou alguém estava lá conosco naquela noite. Era o final do outono. Sempre espero ansiosamente essa época do ano por causa do clima agradável. O Halloween também é um dos meus feriados favoritos, por causa dos filmes de terror e das decorações divertidas. Eu estava de folga do trabalho, mas estava exausto por causa de uma festa na noite anterior, então queria apenas relaxar e fazer algumas coisas em casa. Meu plano, no entanto, não saiu exatamente como eu esperava. Deitei para tirar um cochilo por volta das 2 da tarde e não coloquei nenhum alarme. Só fui acordar quando tocaram a campainha da porta. Abri os olhos com dificuldade e olhei para o celular. Eram 21 horas. Sentei-me na cama imediatamente, frustrado comigo mesmo por ter desperdiçado o dia todo dormindo, mas fui rapidamente interrompido pela campainha novamente. Levantei, coloquei um moletom e desci as escadas até a porta. Espiei pelo olho mágico, mas não vi ninguém, então abri a porta. Não havia ninguém lá fora. Como demorei a atender, imaginei que provavelmente a pessoa tivesse ido embora, mas ao fechar a porta, vi alguém. Estava a uns 20 metros de distância, perto de uma árvore no meu jardim, usando uma máscara daquelas genéricas que se compra em lojas de Halloween. Essa pessoa estava olhando diretamente para mim. Achei que fosse apenas uma criança pregando uma peça, então fechei a porta. Fui ao banheiro, joguei um pouco de água no rosto para me despertar e, em seguida, fui para a cozinha para lavar a louça e arrumar um pouco a casa. Estava lá há uns 10 minutos quando ouvi uma voz. Era muito abafada e vinha de algum lugar do lado de fora. Virei-me e olhei para a porta dos fundos e de relance vi alguém andando no meu quintal. Parecia que estava só passando,
até que começou a voltar na direção da minha casa. A pessoa caminhava fora do alcance da luz da varanda, como se estivesse tentando não ser vista. Pelo que consegui ver, parecia estar sozinha, então não entendi por que tinha ouvido alguém falando. Quando a pessoa chegou mais perto, ouvi seus passos ao longo do lado da minha casa. Tentei seguir o som, mas de repente o perdi. Ficou tudo quieto, sem vozes nem passos. Enquanto eu tentava escutar qualquer som, virei a cabeça em várias direções e, ao olhar de volta para a porta dos fundos, alguém estava me encarando. Meu corpo congelou. A pessoa usava a mesma máscara de Halloween, mas era outra pessoa. Essa era visivelmente maior e mais alta que a primeira. "Merda, o que vocês estão fazendo?" Gritei, esperando que, se fossem crianças, talvez se intimidassem, mas definitivamente não funcionou. A pessoa saiu da porta e foi para o lado oposto da casa. Quando ia segui-la, ouvi um estalo atrás de mim, seguido por passos correndo para longe. No lugar de onde ouvi o som havia uma janela, e ao levantar as persianas, vi claramente que a parte externa de madeira da moldura da janela estava rachada. Eles claramente estavam tentando arrombar a janela, enquanto eu estava distraído com a outra pessoa na porta dos fundos. Quando perceberam que foram descobertos, fugiram. Depois de entender tudo isso rapidamente, corri para o andar de cima e liguei para a polícia. Eu não sabia se eles haviam desistido de vez, mas sabendo que estavam tentando entrar com eu dentro de casa, não queria arriscar o que eles poderiam ou não fazer. A polícia posteriormente apareceu e fez um boletim de ocorrência, mas até hoje não houve nenhuma novidade sobre o caso. Isso aconteceu há alguns meses enquanto eu dirigia para o Uber Eats. Eu só dirijo como um bico, talvez 10 a 15 horas por semana. Naquela noite, eu estava fazendo apenas algumas entregas, pois já era tarde e eu tinha pego um pedido pequeno por volta da 1 da manhã. Era para ser entregue em um prédio comercial em outra parte da cidade, o que era aparente pelo endereço. Isso era normal, geralmente para trabalhadores noturnos ou algo assim. Quando cheguei ao estacionamento, ele estava vazio. Nenhum carro, e não parecia haver um estacionamento atrás do prédio. Estacionei em um lugar próximo à frente e saí com a comida. O lugar era definitivamente um prédio de escritórios, e era menor do que a maioria, com apenas 2 andares e não muito largo. Todas as luzes estavam apagadas nas janelas, exceto uma luz atrás da porta da frente. Caminhei até a porta e verifiquei o aplicativo, vendo que havia instruções específicas de entrega para entrar no corredor principal e deixar a sacola fora da sala 232. Olhei através da porta do prédio, vendo um corredor com várias portas fechadas de cada lado. Eu só tinha feito entregas em quartos específicos de hotéis, então isso era meio novo para mim. Testei a porta, empurrando-a, e ela estava destrancada, então entrei. Eu esperava ouvir pessoas trabalhando, se movendo ou conversando, mas não ouvi nada. Não havia um único som em todo o prédio, apenas o ruído das luzes acima de mim, zumbindo. Ao passar pelas primeiras portas, todas tinham números na casa dos 100, como 102 e 106. A sala onde as instruções diziam para deixar a sacola estava nos 200, então presumi que significava que estava no 2º andar. No meio do corredor havia a entrada para a escada. Ela estava aberta com um calço de porta no chão e as luzes não estavam acesas. Subi até o pé da escada e olhei para cima. Todo o vão da escada estava completamente escuro. Nenhuma luz vinha de cima, onde a sala deveria estar para eu deixar a entrega. Novamente comecei a notar o silêncio inquietante. Eu sempre seguia as instruções ao pé da letra para receber boas avaliações, mas essa foi a primeira vez que disse a mim mesmo que isso era muito suspeito. Saí da escada e voltei para o corredor.
e assim que fiz isso, a porta bem na minha frente se abriu. As luzes naquela sala estavam apagadas, mas um homem emergiu de trás da porta e entrou no corredor. Ele estava vestindo roupas comuns e definitivamente não parecia um trabalhador de escritório. Ele ficou na minha frente e apontou para a escada atrás de mim. 232 é lá em cima. Eu acenei com a cabeça, mas não me movi, e ele também não. Ele olhou nos meus olhos com uma expressão como se estivesse reprimindo a raiva. Após alguns segundos intensos, larguei a sacola no chão e comecei a caminhar rapidamente para a saída. O homem não me seguiu, mas ouvi seus passos entrando na escada e subindo enquanto eu saía do prédio. Entrei no meu carro e fui embora. Não sabia o que era aquilo, ou se talvez eu estivesse exagerando, então não chamei a polícia. No dia seguinte, no entanto, a polícia me ligou. Aparentemente, o escritório relatou uma invasão e nas imagens das câmeras de segurança viram meu carro e placa, rastreando até mim. Eles também tinham imagens da invasão e então me chamaram para perguntar se eu tinha alguma informação. Eu não tinha muito a oferecer, mas descobri que, na verdade, 3 pessoas invadiram o local. Uma estava no andar de baixo, que eu vi, mas as outras 2 foram mostradas nas câmeras escondidas no topo das escadas. Estavam esperando que eu subisse. Perturbadoramente, vários outros pedidos de entrega foram feitos para aquele mesmo escritório naquela noite. Todos os outros motoristas foram mais espertos do que eu, deixando os pedidos do lado de fora, na porta da frente.